Os pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. A cidade do mal. As pedras eram escuras, as paredes das casas úmidas, de uma umidade indefinível. A água escorria sem cessar e sem que se soubesse de onde vinha. Portas carcomidas. Um hálito de morte e terror penetrava todas as coisas. Batemos na primeira casa. A porta entreaberta deixou ver uma criatura horripilante que nos fitava desesperada. Cabelos desgrenhados e olhos esgazeados. A face descarnada dava-nos a ideia de alguém dominado pela lepra. Era uma mulher, desfigurada. Só longínquamente nos lembraria um ser humano. Começamos a perceber porque Atafon nos dissera que eram espíritos maus que ainda pensam que são homens. A mulher não nos disse nada. Sabíamos, no entanto, que havia nela o desespero sem nome. A luz de Atafon provavelmente deixara-a à distância e garantia-nos a visita. Retiramo-nos silenciosos. Viu? Não lhe disse que se preparasse para o pior? Eu devia estar terrivelmente pálido, porque sentia-me tremer intensamente. Orcus abraçou-me com afeição, e dele uma corrente eletromagnética desprendeu-se, alcançando-me todo o espírito. Prosseguimos os três na ruela escura e fétida. Se a humanidade soubesse o que existe aqui embaixo, exclamei com um profundo suspiro. A humanidade já foi informada do que existe, esclareceu Orcus. O que ela acredita, porém, é que isso constitui um inferno eterno. Não há eternidade no mal. A lei de Deus não fez um inferno eterno. O que existe são zonas infernais, onde as consciências culpadas se reúnem, atraídas por imposição inexorável da lei de afinidade. O espírito, sob o impulso da lei de evolução, aperfeiçoa-se, adquire leveza e sobe. Da mesma forma se estaciona no mal, embrutece-se, torna-se pesado e desce. Essa é uma lei ainda desconhecida dos homens, mas que funciona rigorosamente nos planos espirituais, e tanto atinge o espírito encarnado quanto desencarnado. É o que poderíamos chamar peso específico do perispírito. O responsável, no entanto, por isso é a mente. Quando a mente abriga pensamentos de baixa vibração, determinam eles o nascimento de sentimentos inferiores, de natureza materializante, que agem diretamente sobre os fios que constituem a rede vibratória do perispírito, produzindo correntes mais lentas, o que o tornará mais pesado e mais grosseiro. O fenômeno contrário, isto é, quando a mente abriga pensamentos de ordem superior ou de alta vibração, nascem os sentimentos de projeção superior, que produzem correntes vibratórias mais velozes, trazendo como consequência direta maior leveza do perispírito. Como um balão, o espírito busca então as alturas espirituais, ou desce às profundezas do abismo. Orcus calou-se. Uma interrogação pairava, contudo, no meu espírito. E depois? Depois, continuou Orcus. A lei da maternidade terrestre determina que o espírito que desceu às profundidades estacione nas trevas, enquanto que a terra, em seu seio amoroso e amigo, como um enorme útero, lhe dê novamente o impulso da vida que não cessa. E o espírito caído recomeça a marcha de ascensão, para alcançar um dia a luz da superfície. As palavras de Orcus repercutiam ainda no meu ser, como estranha sinfonia de ensinamentos profundos. Minha mente lutava desesperada para compreender tudo aquilo, que me parecia um sonho fantástico e mau. Na sombra percebíamos que, à medida que avançávamos, seres esquisitos se escondiam nos ângulos mais escuros dos caminhos. Evidentemente, a cidade inteira era habitada. Atafon conduziu-nos por estreitos e terríveis caminhos. Uma abertura em rocha viva deu-nos passagem para extenso corredor mais úmido ainda. Onde iríamos nós?
Orcus manteve-se silencioso, e Atafon, ganhando um pouco nossa frente, deixou que de súbito suave luz de luar se lhe irradiasse do ser. Branda e pura, a luminosidade derramava-se-lhe dos tecidos como tênue claridade, através de lâmpada fluorescente. O caminho iluminou-se francamente, mas de modo a permitir-nos a marcha em perfeita segurança. Orcus cochichou-me paternalmente. Atafon está usando apenas um pouco mais de sua vibração, com o objetivo único de facilitar nossa caminhada. Os seres inferiores, todavia, que habitam as trevas, já sabem que estamos por aqui. Se Atafon usasse mais luz, causaria enorme perturbação nesses domínios, porque essas criaturas sentem-se queimar a incidência da luz. De resto, você já viu isso. Compreendi o que Orcus me dizia. Realmente era um fato impressionante aquele. Os espíritos que vivem nas trevas e têm a treva em si mesmos não suportam a luz. Ofuscam e sofrem ao mesmo tempo queimaduras dolorosas. Por isso, imenso cuidado mantém as entidades mais elevadas, a fim de não surpreendê-los com seu poder. Assim como o Deus oculto no infinito não exibe escandalosamente a sua força e o seu poder, também os espíritos superiores envolvem na humildade o seu conhecimento e as suas conquistas. Ninguém pode ou tem o direito de estabelecer a desordem na casa do Pai. Jesus ensinou-nos a humildade de tal forma que o homem ainda não descobriu nos mais longínquos recantos do universo. A humildade é lei. Lei de vida e evolução, progresso e ascensão espiritual. Sem ela, nada se conquista nas esferas da vida imortal. Continuamos penetrando através da rocha, com Atafon à frente. De repente, enorme salão, todo de rocha avermelhada, como imensa fogueira, descortinou-se-nos aos olhos. Uma figura estranha de anão, com um olho só na testa, segurando nas mãos poderosas enorme molho de chaves, de mais de 2.000 palmos de tamanho cada uma, veio até nós. Aterrorizei-me e senti um apavorante impulso para fugir, mas Atafon conteve-me com um gesto. A criatura aproximou-se-lhe humildemente. Que quereis, anjo do abismo? Aqui estou para servir-vos. O anão vestia roupa de tecido semelhante ao couro, a cabeça grande de macrocéfalo, balançava-lhe nos ombros como um globo oscilante, e os braços excessivamente longos contrastavam-lhe com o corpo curto. As pernas grossas, no entanto, suportavam-lhe a esquisita estrutura. Venho em visita de inspeção, disse Atafon, e trago amigos. Não pude conter um grito de terror. Pelos cantos da gruta úmida, frouxamente iluminada por uma lanterna esverdeada, seres patibulantes jaziam acorrentados. O anão mantinha as chaves daquelas correntes. Orcus abafou-me os soluços, abraçando-me com paternal amor. As lágrimas insopitáveis saltavam-me dos olhos incontrolados. Era insuportável aquela visão. Meus sentimentos ainda não submetidos a uma disciplina que é capaz de nos dar a compaixão, sem o desvariamento, traíam-me à condição inferior. O anão contemplou-me por um minuto, como se estivesse em dúvida, mas a presença de Orcus e Atafon salvaram-me. Enquanto Atafon se adiantava para os seres horripilantes que estavam na sombra, Orcus murmurou: se porventura você pudesse ter chegado aqui sozinho, as suas lágrimas, que na superfície são prova de sublimidade e amor, aqui seriam motivo para que você também fosse acorrentado, junto com aquelas criaturas ali. Acompanhei com os olhos o gesto de Orcus expresso em sua mão estendida, e recebi em todo o meu organismo um arrepio medonho de pavor. Compreendi que naquelas regiões só duas condições credenciavam o espírito: ou imensa elevação espiritual, ou prodigioso atraso, próximo da inconsciência. Os espíritos de sublime posição eram respeitados, e os espíritos maus que governavam as trevas podiam se mover. O resto era impiedosamente escravizado. Uma lágrima nos olhos era um sinal de perigo,
Poderíamos ser arrastados a sofrimentos inauditos. A serena superioridade dos que sabiam amar sem se perder mantinha os verdugos à distância. A fraqueza dos simplesmente bem-intencionados não os amedrontava. Quão difícil me era aproximar daquelas criaturas acorrentadas. Um cheiro nauseabundo tresandava-lhes do organismo. Os membros pareciam putrefatos, e os olhos injetados, perdidos na face, semelhava duas pálidas e pequeninas luas. Chamei a atenção de Orcus para o fato de possuírem 2 olhos. Orcus esclareceu. Estes são espíritos que desceram recentemente às profundezas desse abismo. Todavia, repare bem que trazem os olhos vidrados ou opacos. Não possuem visão. Gastaram os olhos na terra, naquilo que os homens poderiam denominar de hipnotismo sensual. O desejo e a sensualidade exercida pelas vistas, na ânsia do desejo da mulher do próximo, ou a aplicação do magnetismo visual para a conquista e amor de baixo padrão, desgastam as fibras do perispírito e cega a criatura por muitos milênios. São cegos de amor e paixão. Quedei-me pensativo e silencioso. Nunca havia suposto lá na superfície que os olhos que ardem na paixão desenfreada dos sentidos estavam condenados à destruição. O amor cheio de maldade destrói o próprio veículo pelo qual se transmite. Orcus demonstrou com um olhar compreender minhas profundas reflexões e aduziu ao meu pensamento. O que você está pensando, meu filho, corresponde à mais exata realidade. Todavia é bom esclarecer que o olhar carinhoso e amigo, verdadeiramente sincero, aplicado no amor verdadeiro que obedece ao cumprimento da lei, constrói pupilas luminosas para a imortalidade. É a mesma lei que estabelece as probabilidades de subida e descida, que estudamos anteriormente. O amor ao mal e às coisas da matéria materializa. O amor ao bem e às coisas do espírito espiritualiza. Tudo em toda parte toca-se de luz e sombra. A mesma energia depende apenas de direção. É por isso que o Evangelho é bússola. A observação judiciosa de Orcus calou-me fundo. Atafon dirigia-se mais para o interior e notei que se aproximava daquelas criaturas descarnadas, expressão que usamos a fim de dar uma ideia de condição delas. Verificamos que os seus perispíritos, conquanto organismos de natureza eletromagnética e infinitamente distanciados daquilo que chamamos carne, apresentavam-se dilacerados, exibindo membros onde faltavam pedaços enormes. A maioria exibia órbitas vazias. E dizemos a maioria porque ali se alinhavam em verdadeira multidão de alguns milhares. O salão, como imenso platô, lembrava a prodigiosa laje, sobre a qual as criaturas inconscientes ou semiconscientes permaneciam abandonadas em um estado que, se não era a morte, também não era a vida. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.